Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente para mais uma live. Ontem falamos com a Helene Abiessi, foi um papo muito bacana. Hoje a gente vai conversar com a Tatiana Guimarães. Tatiana, que é consteladora, ela é psicóloga, né? Mora em Belo Horizonte, é consteladora, professora de constelação familiar, e aqui no Rio ela dá a formação no Espaço Aroma de Flor de constelação familiar. Então, continuando nesse movimento, né, do que essas pessoas de diferentes áreas, de visões diferentes, né, podem agregar para a gente a visão desse momento atual e como eles nos dão dicas, né, de como a gente pode passar por isso da melhor forma possível. Quero também agradecer a vocês pelos feedbacks, né? Muitas pessoas escrevem dizendo que estão gostando muito, que está agregando muito, e eu fico muito feliz, porque a intenção aqui nesse momento é esse, né? Estamos vivendo um momento complexo, estamos juntos, e o que a gente puder fazer para nos auxiliar, a gente tenta fazer. Né? O que eu digo, nesse momento, auxiliar é melhor do que seria melhor do que a gente ficar agredindo o outro, julgando o outro, atacando o outro, né? Que a gente possa se harmonizar nessa vibração. Tá? Então estou aguardando a Tatiana, deixa eu ver se ela já entrou aqui. Não, Tati ainda não entrou. Não, então estou aguardando a Tatiana entrar para a gente começar nosso bate-papo. E aí, hoje é o nosso 8º encontro. Semana passada toda fizemos encontro de segunda a sábado. Tivemos vários profissionais diferentes, né? Cristine da astrologia, Jair da apometria integrada, tivemos a Beth do Psyche, o Gilberto da yoga, tivemos a Soraya do Sagrado Feminino, Carol, falamos sobre Reiki. Ontem a Helene falou sobre a terapia multidimensional. E todas essas lives foram gravadas e estão disponíveis na página da Aroma de Flor no Facebook e no YouTube. Somente aqui no Instagram que a gente não consegue manter um vídeo tão grande, né? A live só fica disponível 24 horas. Mas hoje, sempre depois, no mesmo dia... Ah, tô vendo que Tati entrou. Eu já disponibilizo, no final, depois da live, eu já disponibilizo. Então, vamos lá. Convidando a Tati, que eu já vi que ela... Aqui, vamos lá. Tatiana, para entrar na live, para a gente começar nosso bate-papo. Hello! Ei, Dani, tá boa? Eu tô jóia, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Vamos ver esse sotaque em mineiro. Ah, né? Trem. Ah, Exato. Deixa eu só botar o meu telefone aqui no silencioso, que hoje eu não coloquei. Muito bem, Tati. Essa semana toda a gente fez esse bate-papo com vários profissionais diferentes, nessa intenção de entender dentro da sua área o movimento atual, né? Que é um momento, é uma situação coletiva, estamos passando por uma coisa que a gente nunca viveu antes, né? E uhum. dentro do movimento da constelação, o que você poderia dizer para a gente? Bom, Dani, quando você me propôs essa live, para te falar a verdade, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi o seguinte: por onde vou começar a abordar esse assunto, né, tão polêmico e tão delicado? Tanta gente falando tanta coisa de maneiras diferentes, enfim. Aí eu comecei a tentar colocar uma linha de pensamento para a gente poder entender um pouquinho dentro da visão sistêmica, tá? Sim. Eu resolvi falar do medo e da crise na visão da constelação sistêmica, que eu acho que vai ficar mais claro e uma linha de pensamento mais pontual. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: qual o significado dessa crise? Seria a nossa dificuldade em aceitar a mudança? De estar na vida com fluidez? Seria a dificuldade de lidarmos com a nossa impotência?
E aí a gente tem que parar para poder pensar o seguinte, por exemplo, qual que é o nosso poder de escolha nesse momento? A gente pode escolher várias coisas, concorda? Mesmo com algumas limitações. A gente pode escolher o que Sim. escutar, né? A gente pode escolher o conteúdo que a gente vai ler, que a gente vai escutar. A gente pode escolher o que fazer, mesmo dentro de algumas limitações. Mas a gente pode escolher. E sabe por que a gente pode escolher? Porque a gente tem a autorresponsabilidade de escolhermos o que a gente quiser. Porém, tem um detalhe. O medo vem e a gente se deixa paralisar. E quando eu me deparo com o medo, eu tenho que trazer à tona o oposto, porque na visão sistêmica a gente trabalha muito com os opostos. Então, quando eu me deparo com medo, eu tenho que trazer à tona o quê? Qual que é o contrário de medo? Coragem. Coragem. É isso? Só existe Sim. coragem na presença do medo. Se eu não tiver medo, não tem coragem. E para isso, para poder conseguir despertar em minha coragem, eu tenho que encarar a verdade. Qual que é a verdade? É qual é o sentimento original. Da onde que vem esse medo, né? Qual medo que está sendo despertado em mim? É preciso lembrar o seguinte, que o medo externo, quando ele chega, ele só me tira do eixo quando ele desperta em mim algo que está na mesma frequência. Aí sim eu saio do eixo, que é o que está acontecendo aqui, essa pandemia toda, né? Esse medo que está acontecendo e as pessoas entrando em parafuso, entrando em neura por causa do vírus. Ok. Agora, quando eu encontro essa verdade, né? Quando eu tento encontrar essa verdade dentro de mim, da onde que vem esse medo, qual que é o que está atrás desse medo, aí eu posso lidar com as minhas reais frustrações e parar de fugir. E assim eu não me paraliso. Porque o grande mal do medo é justamente a cristalização. É quando eu paraliso. Aí sim eu entro na crise. Agora, por que o medo me paralisa? Por que ele me paralisa? Porque ele desperta em mim algo na mesma frequência do que está lá fora. Ok? Tá, então só para eu entender, você está dizendo que Ah, a vibração do medo externa vai encontrar com a minha vibração de um medo interno inconsciente, aí elas se encontram e esse medo que já isso, é meu vem à tona, e aí isso, para eu trabalhar isso dentro de mim, eu tenho que ter a coragem de olhar para o que tem, na verdade, é por trás disso. isso aí. E aí, se eu me permito fluir, mesmo com medo, eu enfrento a crise. Só que aí é o seguinte, o que a gente tem que fazer, né? Vamos pegar a teoria da constelação da sistêmica. O que eu tenho que fazer? A gente sabe que a gente que trabalha com constelação, eu falo com o pessoal que, né, que lê ou que já foram nossos alunos, sabe que na constelação a gente só trabalha com a inclusão. A gente não trabalha com a exclusão, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Dar as boas-vindas à crise e, consequentemente, ao coronavírus. Aí o pessoal deve estar se perguntando assim, gente, mas que loucura, né? Como que eu vou dar boas-vindas ou incluir esse vírus, esse coronavírus, essa pandemia toda? Bom, dar as boas-vindas não é concordar ou não concordar, né? Senão eu vou entrar na questão do julgamento, concorda? Eu não tenho que julgar, eu não tenho que saber se isso é bom, se é ruim, o que está acontecendo, se está certo ou se está errado. Não é essa a questão. Eu tenho que apenas respeitar o fato de que há uma razão dele existir. Todos que trabalham com a constelação, ou já leram a respeito, sabem que trabalhamos sempre com a inclusão, correto? Então, devemos incluir o vírus e não excluí-lo, mas de forma responsável. Só que aí, fazendo um paralelo em tudo isso que eu estou te falando, o que é incluí-lo de uma forma responsável? Aí entra um gancho para uma outra coisa aqui dentro da constelação que a gente fala, lá dentro do triângulo dramático, que é o ser adulto e o ser criança, certo? Então, é o seguinte, quem que adoece? Quando a gente olha, vai ler muito sobre constelação na área de doença, constelar uma doença, a gente percebe que quem adoece é a criança, é a nossa criança interna, correto? Não é o adulto. Então, o medo da crise é uma atitude infantil. A nossa criança, realmente, ela não tem como lidar com esse medo, com essa crise. É muito grande para ela. Nós temos dentro da gente crianças desamparadas. E o nosso medo vem da nossa parte infantil. Pois esse é o lugar que não sabe lidar com a dor, que não sabe lidar com a frustração, né? Então, o que a gente precisa fazer? Acordar o nosso lado adulto.
Nós, enquanto adultos, temos que cuidar da nossa parte infantil. E para cuidar dessa criança, temos que ter uma palavrinha que eu falo que é a chave de qualquer coisa, que é a autorresponsabilidade. E o que é ter autorresponsabilidade? É olhar para a nossa verdade que está dentro do nosso coração. Porém, ao olhar para essa verdade no nosso coração, vamos perceber também, né, que o medo existe. E daí, eu não posso negar esse medo. Já que a gente não trabalha com exclusão, a gente trabalha só com inclusão, eu tenho que incluir até o medo, né? Até esse medo que a gente tem. Só que incluir o medo não quer dizer deixar ele tomar conta de mim. Deixar com que ele fique maior do que eu. Eu é que domino o medo, não o medo domina mim. Né? E a gente precisa lembrar que onde há medo, há coragem, onde há sombra, há luz, sempre trabalhando com os opostos. E aí essa crise, quando ela surge, ela traz a todos nós o medo. Ela vem trazendo, além do medo, ela vem trazendo também algo muito bom. Ela vem despertar em nós a coragem, que, como eu disse antes, é o oposto. Né? Ela vem despertar na gente a coragem. Dizer, olha, você tem coragem, ela está dormindo, acorda ela. Né? E o que é coragem? É agir com o coração. E assim, né, agir com o coração é ser autorresponsável. É cuidar da minha criança e dizer a ela assim, como se na constelação a gente dissesse a ela assim, você não está sozinho. Né? Nós temos a coragem suficiente para passar por tudo isso. Por isso tem falado tanto aí, a gente escuta na mídia, as pessoas falando em recriarmos, reinventarmos, reeditarmos. Hoje, né, o verbo hoje está na moda, é isso, é recriar, reeditar, reinventar, etc, etc, etc. Só que, para a gente poder fazer tudo isso, a gente tem que ter o quê? Criatividade. Né? Como que eu vou reeditar, reinventar, recriar, se eu não tiver criatividade? Não tem jeito. Só que é para a gente poder criar, a gente tem que estar conectado com a nossa felicidade, com a nossa essência. Só cria quem está feliz. Quem está conectado com a própria essência. Isso é a verdadeira essência da criação. Só que quanto mais resistente a gente tiver para esse olhar, né? Porque é difícil parar e olhar para isso no meio de tanta conta para poder pagar, tanta coisa acontecendo, né? Desemprego acontecendo, enfim, é difícil a gente parar, centrar e deixar que esse olhar se volte para isso, que é o que a gente tem que ver realmente. Né? Então, quanto mais resistente a gente tiver, maior será a nossa dor nessa crise. A nossa resistência, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, isso tudo alimenta a nossa criança birrenta, a nossa criança mimada, né? E todos nós temos essa criança birrenta e mimada da gente. Né? E a gente está alimentando ela sem perceber constantemente. E tem hora que a gente deixa ela falar mais alto. E é isso que a gente não pode, é despertar o nosso lado adulto. E aí, quando deixamos que essa crise interior fique maior que a crise exterior, aí também a gente está alimentando a nossa criança birrenta. Cada vez mais, né? E aí, voltando lá naquela teoria do jogo do triângulo dramático, aí vamos lembrar que a criança, ela joga, não é isso? O adulto negocia, certo? Nesse momento de crise, então, o que a gente tem que fazer? Jogar? Lógico que não, né? Lógico que não. A última coisa que a gente tem que fazer é jogar. Só que quando as pessoas vendem algo por um preço exorbitante, quando as pessoas querem ganhar vantagem perante as outras, aproveitando essa crise, elas estão o quê? Negociando ou jogando? Jogando. Jogando, né? Porque todo jogo tem... E jogando negativamente, podemos dizer assim, né? Isso. E aí, em todo jogo, sempre vai ter o ganhador e vai ter o perdedor. Né? Então, já que a gente não pode jogar, porque quem joga é criança, o adulto negocia, o que a gente tem que fazer? Negociar. E aí que vem a grande questão, né? A grande pergunta e lugar. Nesse momento, o que eu preciso negociar comigo mesma? E aí o negociar é aquela relação entre o dar e o receber que tem que ser bom para os dois lados. Só que eu estou dizendo de mim comigo mesma. Então, o que eu dou conta e o que eu não dou conta? Porque com a autorresponsabilidade, eu consigo ter essa clareza. Né? Eu consigo também saber em que eu preciso de ajuda.
Por isso que se tem tanto falado aí, a gente ouve falar muito a questão que hoje em dia as pessoas estão se atentando mais para esse lado humano, né, da humanização. Por quê? Porque no lado humano, quer dizer, eu preciso do outro e o outro precisa de mim. Então, está precisando desse dar e receber que a gente fala tanto na constelação, esse equilíbrio entre o dar e receber. E aí que vem, que a gente não consegue sair dessa crise sozinho. Para sair da crise, a gente precisa das pessoas. Né? Só que das pessoas numa relação de equilíbrio entre o dar e o receber. Né? Que é uma da teoria aí do equilíbrio das trocas que a gente tem dentro das ordens do amor da constelação familiar. E aí, eu volto com a pergunta inicial, lá do início que a gente começou. Qual o significado dessa crise? E o que ela veio despertar em mim? Aí eu pensando, né, que lendo e escutando as pessoas falarem, eu destaco 5 coisas importantes, que eu acho que são as principais. Primeiro, que é hora de deixarmos de sermos crianças e passarmos a ser responsáveis por nós mesmos. Aí eu fiquei pensando, sabe, será que ainda a gente é como criança que precisa que alguém fique lembrando a gente que a gente precisa de higiene? Porque, por exemplo, com essa pandemia toda, o que a gente começou a fazer? Tirar o sapato para entrar dentro de casa, deixar o sapato na porta. Mas será que isso é uma atitude que é só agora que deve ser feita? Ou é uma atitude que, se acabar a pandemia, falou, ó, voltou tudo normal, o vírus está controlado, está tudo sob controle, será que eu vou entrar de sapato dentro de casa? Não, é um hábito que pode ser mantido, né? Isso. Quer dizer, olha os hábitos que estão sendo incrementados, implantados no nosso cotidiano, que independente da pandemia, é algo que, será que a gente já não tinha que ter acordado para isso antes? Será que a nossa atitude antes ainda não era uma atitude infantil, né? Perante toda a situação, perante a vida, perante as pessoas? Então, a primeira coisa que eu destaco é isso aí, a gente deixar de ser criança e começar a olhar para a vida com mais responsabilidade. Eu acho que o vírus trouxe muito isso. Né, o limpar os alimentos, o cuidar da alimentação, da higiene, eu acho que tudo isso aí eu acho que é muito importante. O segundo ponto que eu acho muito importante é estar disponível para a mudança. E eu estou percebendo assim, o tanto que isso é complicado, isso é difícil, né? Porque se você for pensar nessa teoria que a gente está falando aqui de criança e adulto, somente o adulto é que consegue encarar essa oportunidade. Porque a criança tem medo, ela corre, ela se esconde. Algo que é muito novo é bicho-papão, né? É algo que amedronta, que tira do sério. A gente até fala que a rotina, ela educa. Tudo que sai da rotina amedronta a criança, deixa ela insegura. E nós estamos a gente está sendo vulnerável a todo momento. Né? A gente está vulnerável. E aí a nossa criança, ela desperta. E aí todos os medos, todas as angústias, elas vêm à tona. Então é o momento da gente olhar para a gente e encarar essa mudança como adulto, né? Despertando a coragem, essa disponibilidade de mudança, de recriar, reinventar, reeditar, enfim, tudo que a gente está falando aqui. Uhum. O terceiro ponto que eu acho muito importante, né, disso tudo, é que ninguém vive sozinho. Que a gente precisa cuidar, né, da nossa criança. E aí, quando eu falo sozinho, é eu cuidar da minha criança, né, constantemente. Porque se eu não cuido da minha criança, eu que sou eu, não cuido da minha criança interna, que força que eu vou ter para me relacionar com as pessoas? E aí entra uma outra parte da teoria, que é a questão da transferência e da contra-transferência. Se eu não cuido da minha criança interna, eu fico num nível de carência e de exigência, onde nas trocas das relações não vai estar o equilíbrio entre dar e receber. Eu vou estar sempre exigindo mais do outro do que o outro pode me dar. E aí vai desvincular tudo, né? Porque aí não vai ter o equilíbrio entre dar e receber. Como se fosse assim, como eu não consigo cuidar da minha criança, eu vou querer que o outro cuide do que eu não consigo fazer por mim. E aí não dá certo, né? Isso, porque ninguém dá o que não tem. Né? Se eu não consigo cuidar de mim mesma, não consigo cuidar da minha carência, das minhas fragilidades, não consigo ter autorresponsabilidade, saber o que eu dou conta, o que eu não dou conta, o que eu tenho para oferecer para o outro? Porque a gente fala muito de relacionamento entre as pessoas, essa parte de humanização, mas é um relacionamento com qualidade. Né? Não é um relacionamento tóxico. Porque no relacionamento tóxico aí entra todo um triângulo dramático, onde a gente vai pensar na vítima, no algoz, no salvador, e aí vai. E a gente está pensando aqui numa relação equilibrada, né?
Bom, um outro ponto, que seria o quarto ponto que eu acho que é importante, seria lidar com a nossa impotência. Isso aí eu acho que é fenomenal, porque a nossa fragilidade, né, e justamente a nossa impotência diante dessa doença. Porque isso é fato, né? Isso é fato. Essa doença vem mostrar pra gente o tanto que a gente é frágil e o tanto que a gente é impotente. E aí eu me lembro de uma frase do Schneider, um livro que eu li dele, que ele fala o seguinte, que o mais difícil de aceitarmos é justamente a nossa impotência. E aí isso me fez recordar, nas constelações, quando a gente usa muito a frase de cura, eu aceito o seu destino e deixo ele com você. Né? Você é o grande, eu sou o pequeno. Eu respeito a sua decisão e a forma como você deu conta. Então, isso tudo, dentro das frases de cura da constelação, a gente a todo momento percebe isso, essa impotência, essa fragilidade, e que momentos que eu não posso fazer nada. E que tem hora que eu tenho que aceitar. E aceitar, volto a dizer, né? Aí, quem trabalha com constelação já me ouviu falar, vê que eu falo isso muito. Aceitar não quer dizer concordar, né? Aceitar é no sentido de respeitar. Eu respeito o que está acontecendo no mundo. Eu respeito o coronavírus e acolho em mim tudo aquilo que ele veio despertar. E eu olho isso com amor, né? Que é isso que a constelação faz. E aí, o quinto ponto que eu não podia deixar de falar, que é a fé, né? E o tanto que isso vem despertar dentro da gente, essa fé, independente da crença, da religiosidade de cada um, né? É acreditar que tudo o que acontece tem uma razão de ser. Que a crise, ela caminha junto com a cura. Então, se eu crio a crise, é porque eu já estou pronta para curar. E a constelação fala muito isso. Né? Nas constelações com doença, você vai lembrar também muito disso, a gente percebe que são os representantes das pessoas que correm atrás da doença. E não é a doença que corre atrás da gente, não é? A gente sabe essa teoria ainda maravilhosamente bem. Agora, quando acontece essa pandemia, a gente parece que a gente esquece, dá um branco na cabeça da gente e a teoria vai embora. Por que a gente precisa dessa doença? Se a gente fizesse uma constelação, né? A gente não pode constelar na minha visão. Né? Eu acho que a gente tem que constelar sempre, como eu falo, o fiozinho sai de mim. Qual é a minha relação, né, com essa doença? Qual é a minha relação com o que está acontecendo? Então, eu vou constelar o que sai de mim. Então, se eu fosse fazer uma constelação do meu medo, do meu pânico, vamos supor que eu tivesse desenvolvido uma síndrome de pânico, a relação com o coronavírus, com a pandemia, a gente percebe que na constelação são as pessoas que correm atrás, é as pessoas que precisam do representante da doença, e não o contrário. Muitas vezes o representante da doença nem olha. Ele nem olha para você, é você que está olhando para aquilo ali. Então tem uma razão nisso de acontecer. Só que a gente tem que pensar numa coisa mundial. Então, ou seja, todos nós aqui estamos buscando pensar nas possibilidades de cura interna, né, de reavaliação, de recriarmos algo dentro da gente, dentro desse panorama todo. Então eu brinco, se a gente todo mundo parar e pensar, nossa, se eu fosse fazer uma constelação agora, minha em relação a esse coronavírus, né? Como que a coisa ia acontecer? Como que os bonequinhos iam ficar? Onde eu ia colocar cada boneco? Onde as pessoas iam ficar? Se eu colocasse o medo, né? Se eu colocasse a coragem, quem que ia ter mais força? A coragem ou o medo? Né? Quem que ia aproximar de quem? Não é? Você já pensou nisso? Ou eu que sou louco, que fico aqui tentando pensar isso na minha cabeça. Hein, Dani? Fala um pouquinho aí. Você pensa nisso também? Hã? Isso que você falou sobre essa coisa da constelação, né? Do representante vai em direção à doença. Então, isso é uma coisa muito importante da gente entender, que se você está no equilíbrio, você pode pegar o vírus e vai ficar bem. E existem movimentos inconscientes na visão da constelação de que a pessoa que está em contato com o vírus e que tiver uma complicação maior, existe uma coisa por trás disso que a gente obviamente não compreende, mas que a gente precisa respeitar e aceitar o destino dessas pessoas
não como um vitimismo, mas como o destino delas. Quem tiver que partir pelo vírus, assim como por qualquer outra doença, por qualquer outra circunstância, né? Uhum. E lembrando também que quando eu dou, né, a formação em constelação, eu falo muito do imã, né, interno que a gente tem. E que, na realidade, como eu estou imantando esse imã interno, que está justamente fazendo com que isso aproxime de mim. Só que a pandemia está aproximando de todo mundo, que é uma coisa mundial, ok? Todos nós E temos algo que todos nós estamos na mesma frequência. Mas por que que uns ficam mais afetados do que outros? Por que que uns realmente contraem o coronavírus, outros simplesmente passam como se fosse uma gripe, né? Tem toda a explicação fisiológica, científica, louvável, eles estão aí para poder pensar sobre isso. Eu não estou querendo colocar nada disso de lado, entende? Não. Mas eu estou querendo algo para acrescentar, né? Quer dizer, qual é a frequência que eu me instalo? Aonde é que eu estou? Para que isso aqui dentro, quando eu disse a crise interna, ela não pode ficar maior do que a crise externa. Porque quando ela fica maior, ela abre um espaço nesse meu ímã para que esse externo entre dentro de mim. E aí sim eu fico contaminada com o que está externo, né? contaminada e vulnerável e tudo mais que a gente já sabe, né? Isso, com certeza, com certeza. Sim, é muito interessante e muito valiosas essas dicas que você deu, né? Então, deixar-nos de ser criança, então, nos tratar com o adulto, né? Olhando para a criança, mas um olhar carinhoso para a nossa criança interna, olhando para esses Isso. novos hábitos. Isso eu achei super legal de você falar que, né, por exemplo, lá no Espaço Aroma de Flor, a gente tem esse hábito, né? Os sapatos ficam na porta, na minha casa eu já faço assim também. E isso é um aprendizado que pode permanecer, e não só ele, muitos novos hábitos que a gente está adquirindo agora em função do momento, podem permanecer porque são hábitos saudáveis para a nossa vida, né? Sim, sim. Então, Na hora eu lembrei lá da Aroma de Flor, eu pensei, gente, lá, porque lá a gente tira o sapato para entrar, né? Para dar aula, os professores tiram, isso já é normal. Tem uma outra conhecida minha aqui, Ana Paula, também no consultório dela a gente tira o sapato para poder entrar. Então tem lugares que já adotam isso. Isso é até uma técnica chinesa, né? Lá na China, não, se eu não me engano, China ou Japão, não sei, já é apto, já é cultural isso, de tirar o sapato. Se você for olhar de uma forma física, realmente é muito sujo, né? Quantos lugares que a gente pisa e a gente está trazendo para dentro de casa o que está lá fora. Realmente seria o lógico e o normal que isso fosse adotado na rotina da gente. Agora não, tem que ver uma crise, uma pandemia, para que a gente acorde para essa situação. E é engraçado que antes eu ficava pensando assim, gente, vontade, eu achava chique esse negócio de tirar o sapato para entrar dentro de casa. Eu falei, vou adotar isso na minha casa. Aí eu pensei, mas como que eu vou adotar isso, né? Dá trabalho, até tirar o sapato, pôr o sapato você guarda lá na sapateira, aquela coisa toda. Foi só chegar o coronavírus, minha filha. Deu um jeitinho rapidinho, né? Rapidinho a gente entra, já solucionei, já falei com meus meninos o que tem que fazer para tirar o sapato e colocar lá fora. Tranquilo. Foi muito mais fácil. Olha só como eu preciso de algo externo para dar um cutucão, para eu poder começar a me reinventar, me recriar e colocar até então possibilidades que eu mesma dava desculpa, que se desculpa. E quem dá desculpa é criança, não é adulto. Adulto encara, né? A criança fica se escondendo através de desculpa, de justificativa, explicação, historinha, né? Que é aquela tríade que a gente fala, da explicação, da justificativa, das historinhas, que a gente justifica porque a gente não dá conta. Então começou a justificar, corta. Eu não dou conta porque eu não dou conta, ponto. Eu quero dar conta? Eu vou dar conta. Eu vou conseguir encarar isso aí. A pandemia tá grande, a crise tá grande? Tá, sim. Mas o que eu posso fazer? O que ela vê? O que eu posso aproveitar, né, desse momento? Não, eu tô adorando ficar dentro de casa, Dani. Eu tô amando, lógico. Que eu estou morrendo de saudade do meu consultório, né? Eu amo aquele lugar, adoro atender meus pacientes. Alguns aceitam, a gente atender online, outros não, um processo de adaptação, mas estar em casa, ô coisa boa. E a gente reclamando, eu tô amando. Eu tô falando assim, hoje, dura só mais um pouquinho? muito bom. E um outro ponto importante que você falou também, né? Estar disponível para a mudança, né? É uma excelente reflexão do quanto a gente está aberto, do quanto a gente está disponível para que a mudança chegue. Porque essa coisa da criança, da desculpa, isso também é, de alguma certa forma, eu vou rejeitando
o crescer, né? O amadurecer. Isso, com certeza. Então, muito legal. O terceiro item, né? Ninguém vive sozinho, então, e eu estou vendo também muitos movimentos online, né? De grupos de psicólogos, terapeutas florais, que estão fazendo atendimentos online gratuito para as pessoas que estão precisando, que querem, porque, né? Tem pessoas que estão realmente precisando de um apoio maior, porque esse isolamento mexe com a gente, né? Então, E quantas trocas, né? Eu fico percebendo assim, quantas psicólogas me mandando mensagem, eu também pedindo ajuda, né? Assim, ó, me ajuda aqui, essa questão online, né? Psicólogas que já trabalham com isso, trocando experiência, falar, olha, tem isso aqui, vai te ajudar. Então, assim, eu estou percebendo nesse momento o quanto que as pessoas estão abertas para poder uma acrescentar na vida da outra. Eu acho que isso é um processo de humanização e é um processo de um equilíbrio, né? Entre eu dou o que eu tenho de melhor e o outro dá o que tem de melhor. Isso é muito bom. Então, eu acho que essa crise toda veio para dar uma sacudida. E lembrando das 3 ordens do amor, né? A questão do pertencimento. Então, aqui, quando a gente fala da questão da inclusão do vírus, de olhar com amor para a situação. E aí, quando eu falo olhar com amor, aí eu até abro um parênteses, porque a gente vê muita gente aí criticando a constelação e falando assim, tem que incluir o algoz, tem que incluir o assassino, né? Só que eles pegam frases isoladas e colocam isso num contexto que não tem nada a ver. Então, eu vou explicar direitinho. Quando eu falo incluir o vírus, olhar com isso com amor, não quer dizer que eu estou colocando pano quente na situação e que a coisa não está acontecendo. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que a gente precisa olhar para as oportunidades que a situação está nos trazendo. É nesse sentido, né? Dessa inclusão, do equilíbrio das trocas. Então, isso tem que ficar muito claro. O tanto que isso está despertando na gente, esse equilíbrio entre dar e receber, né? De estar trocando, de estar disponibilizando. Eu nunca vi tanta aula online de ginástica, de malhação, de dança, né? E eu estou achando interessante, bom, né? Assim, por mais que a gente esteja em casa, muitas vezes não dá nem tempo para poder fazer. Porque eu, pelo menos, assim, eu tenho meu dia tá todo assim, cheio de coisa para fazer. Que é uma outra coisa que eu acho importante, né? Independente da constelação, que eu falo para as pessoas, é manter uma rotina. Né? A rotina ela é importante, porque aí entra dentro da teoria da constelação da ordem. Porque a ordem, ela precede o amor. Sem ordem, o amor adoece. Então, sem ordem, a gente também adoece. Então, eu acho que essa ordem, essa disciplina e essa rotina no dia a dia, lógico que não é a mesma rotina que a gente tinha antes, de acordar às 6 horas da manhã, de estar no trabalho às 8, né, aquela coisa toda. Pode ser um outro tipo de rotina, onde você acorda um pouco mais tarde, você pode tomar um café com mais tranquilidade, mas você tem uma rotina. Então, eu acho que essa rotina e essa ordem, ela tem que ser estabelecida, né? A gente tem que ter isso aí. A rotina do dia de semana, a rotina do final de semana, mesmo que ela tenha mudado, mas a gente tem que prestar atenção. Eu tenho que ter uma rotina. Eu tenho que fazer, mesmo que as coisas mudem. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que ter essa rotina. Né? E uma outra coisa que a gente não falou aqui foi da hierarquia. Né? A hierarquia de respeitar o que veio antes, o que veio depois, cada um no seu lugar. E aí eu fico pensando, né, numa constelação, se a gente colocasse o vírus, né? E em que posição que ele ficaria? Né? Em que lugar? Você pensou nisso? Em que ordem que ele entraria? Porque eu não tenho resposta para isso não, tá? Não tem resposta certa para isso não. Eu estou querendo justamente conversar e dialogar sobre isso. O que ele seria? Né? Onde ele estaria? Ele veio antes, ele veio depois? Ele já existia, a gente não tinha contato, ele estava só adormecido, porque também, será que um vírus surgiu agora novo para a ciência? Mas eu fico me perguntando, será que ele já não existia? E foi acordado agora? Isso aqui na minha maionese, na minha loucura, tá? Eu pensando aqui nos meus botões. Você sabe que eu adoro viajar na maionese, né, Dani? Então, assim, aonde que ele entraria? Ele é maior, ele é menor? Qual é o tipo de respeito que eu tenho que ter dentro da hierarquia? Você parou para pensar? Você tem alguma ideia? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu acho que, assim, depende do ponto de vista, né? Porque com relação à Sim. humanidade, ele mostra que ele é maior. Porque a gente Em está todo... relação a quê? Não entendi. A humanidade, ao A coletivo, a nós, humanidade. humano, ele é maior, porque ele está colocando todo mundo, de certa forma, numa posição que a gente nunca ficou. Então, sim, Sim. ele seria maior.
A gente teria que olhar para ele com respeito e não ele me olhar, né, como menor. Não, eu me veria como menor diante dele, ou igual, né, para que eu possa olhar para ele com respeito e aceitando. Sim, sim. Uhum. Porque se eu me Olhar, eu acho colocar que superior a ele, achar que ele não vai me atingir, que estou acima dele, eu acho que isso não vai ser saudável. Assim também como se eu me colocar pequena demais, né? Como muito suscetível também, eu acho que não seria saudável. sim. Aí me vem aquela frase assim, que na constelação a gente fala assim: agora eu vejo você. Agora eu vejo que você tem lugar no meu sistema, né? Agora Isso, eu percebo que foi preciso eu olhar para você para que eu conseguisse olhar para onde eu não dava conta de olhar, porque a gente fala na constelação que todo sintoma olha para onde a gente não dá conta de olhar. E aí a isso. grande questão é para onde esse corona está olhando para o meu sistema, né? Para onde que esse coronavírus, essa pandemia está olhando, que olhando no sentido assim, porque ele provoca em mim um sintoma que seja o medo, que seja o desespero, que seja o desequilíbrio emocional, cada um com o seu sintoma, né? Porque o coronavírus, a pandemia é uma só, mas cada um tem um Isso, sintoma diferente, né? Mais ou isso. menos, mas cada um tem o seu. Então, para onde que o seu sintoma está olhando? No seu sistema, né? Para as coisas da sua vida. Eu acho que aí sim. E aí entra essa frase, né? Eu te agradeço porque através de você eu consigo olhar para aquilo que eu não estava dando conta de olhar. Agora eu te deixo em paz. Olha que lindo, Dani. Agora eu te deixo em paz, né? Que é o que a gente faz muitas vezes. Isso. E Agora você aqui, segue o seu caminho, eu sigo o meu. Hã? eu vejo que isso permite que isso aconteça a nível individual, porque para mim ele representa alguma coisa, no meu sistema ele representa uma exclusão, para outro, assim como a nível Isso. coletivo, ele também tem um significado, né? Que aí, quando a gente pensa no coletivo, muita coisa não olhada lá de trás, que a gente está olhando agora para tentar aprender com o que foi lá atrás e como será agora, né? Sim, sim. Uhum, com certeza. E aí eu tô lembrando aqui de uma frase que eu não sei onde que eu li, o que eu escutei, porque é tanta coisa que a gente está escutando esses dias, né? Que a gente vai processando, processando. Mas uma frase ficou na minha cabeça que fala o seguinte, que as crises, elas são noites escuras em nossas almas. Mas elas operam coisas maravilhosas, pois elas facilitam eu olhar para a minha própria luz e para a luz do outro. Porque muitas vezes na escuridão, quando eu não consigo enxergar a minha própria luz, a luz do outro, por um período curto de tempo, faz com que eu me posicione, né? Até que eu desperte a minha luz e comece a andar pela própria luz que eu emano. Mas a luz do outro é importante. Então, eu achei essa frase tão bonita, assim, que vem de encontro com tudo que a gente está falando, conversando, pensando, né? Sim, muito, muito bom. Reflexões muito preciosas. E eu pediria para você repetir, né? Eu acho que pode ser também um exercício. O que que você acha? Para as pessoas, para você deixar um exercício, uma dica, né, digamos assim, para as pessoas, quando vierem o medo, essas frases de cura da constelação, essas frases de solução, né, são também muito boas, né? Então, o que que a pessoa, por exemplo, está com muito medo, poderia, nesse movimento, quando ela tivesse com esse medo dela sentindo em relação ao vírus, o que que ela poderia mentalizar ou falar para esse medo, né? Ou para o vírus? Olha, aí você me falando aí, eu trabalho muito com quadro mental, com imagens, né? Eu falo que tem tela pintada na minha cabeça de tudo é jeito. Então, a hora que você está falando aí, a primeira tela mental que veio na minha cabeça seria eu colocando a minha criança no colo e colocando ela bem pertinho de mim, falando com ela assim, não tenha medo não, né? Eu tenho coragem, a coragem que você não teve, eu tenho, para olhar para a situação. Então, assim, que quando a gente olha, igual você está falando da questão, quando as pessoas começarem a sentir medo, pânico, lembrar que é esse medo externo, essa pandemia, quando desperta o medo em mim, ela está mais nada menos do que acordando
a minha criança e os meus medos infantis que estão adormecidos. Então, quando acorda esse medo infantil que está aqui dentro, eu, como adulta, tenho que acolher essa criança e falar igual a gente fala com uma criança. Eu estou aqui, não precisa ter medo, não. Né? Eu vou te dar a mão e nós vamos enfrentar a situação juntas. Né? Eu agora sou adulta e tudo que você precisa agora, quem te dá sou eu. Você já não precisa mais ficar nessa posição carente e essa vitimização, porque a vítima nada mais é do que uma cristalização no processo infantil, né? Eu preciso olhar para essa minha criança e cuidar dela e falar, agora quem está no controle sou eu, adulta. E o adulto enfrenta. Ele pode até ter medo, não quer dizer que o adulto tem que ser perfeito, não. Né? Quando eu falo assim, fica parecendo que o adulto é um super-herói. Né? Aí se vira super-herói, vira salvador. Pelo amor de Deus. Não é ser salvador, não. Né? É o adulto no sentido de eu potencializar em mim a coragem de perceber que eu tenho em mim todas as condições necessárias para passar por isso, porque senão não estaria passando. Eu posso até, no primeiro momento, não conseguir enxergar. Mas eu tenho que acreditar que eu tenho as ferramentas necessárias. Porque quando eu acredito e coloco para o meu cérebro que eu tenho as ferramentas necessárias, ele acredita. Aí eu venho com a questão da neurolinguística, né? De toda essa teoria, que o cérebro da gente é burro. Ele acredita em tudo que eu coloco para ele. Né? Então eu preciso colocar para o meu cérebro que ele tem as condições necessárias, e tem. E ele acredita. E quando ele acredita, isso vira realidade. Porque o que é real para mim, para você, para qualquer pessoa, é o que eu faço de verdade dentro da minha cabeça. Isso é a realidade. Quando a gente fala de realidade, cada um tem a sua. Porque cada um tem uma mente que acredita em determinadas coisas. E eu tenho a autorresponsabilidade de escolher o que eu quero acreditar. Só que a gente faz isso com uma maestria muito grande para poder escolher e acreditar em coisas que me jogam para baixo. Eu não dou conta, eu não presto, eu não sou capaz, né? Eu não vou conseguir, meu Deus do céu, as contas vão chegar e eu não vou pagar, né? A gente tem uma maestria fenomenal. Agora, por que eu não posso acreditar que tudo tá certo? Né? Eu adoro essa frase, porque neutraliza tudo, né? Tá tudo certo. Né? Tudo que a gente lê, muita coisa que a gente lê de constelação fala, tá tudo certo. Tá tudo certo, no lugar certo, no momento certo, na hora certa. E tem pessoas que criticam muito essa posição e falam que essa posição é uma posição submissa, de que tá tudo certo. E não é submissão. Isso é uma atitude inteligente, de postura de vida, onde eu escolho me sintonizar que tá tudo certo e que tudo vai dar certo. Então é muito mais uma estratégia inteligente, criativa, do que simplesmente a submissão. Eu não vejo isso como submissão. Você já ouviu falar que tem pessoas que acham que isso é submissão? Sim, submissão, que é tipo poliana, né? Que você quer ver tudo cor-de-rosa, com óculos cor-de-rosa. Então eu vejo, tem realmente muitas pessoas que pensam dessa forma. E aí que tá, né? Não adianta também eu ficar acreditando nisso e ficar de braços cruzados e deixar achando que vai cair, né? Tudo certo na minha cabeça. Não é assim. A gente sabe, quando a gente fala isso, que é cada um fazendo a sua parte, cada um usando o seu álcool gel, nesse momento ficando em casa, né? Fazendo tudo que as pessoas estão pedindo para poder fazer, que é a responsabilidade que a ordem está nos exigindo. Porque é aquela outra frase que a gente fala, quem tem juízo obedece, né? Então a gente tem uma ordem, a gente tem algo que tem que ser cumprido. Então, se a gente não cumprir, tem comércio aí, tem coisa que se abrir e vai ser multado. Então, independente de eu concordar ou de eu não concordar com algumas regras e com algumas ordens, a gente tem que obedecer. Porque elas são muito maiores do que eu. E é aí que entra novamente a hierarquia que a gente falou anteriormente. Né? A hierarquia de saber da nossa fragilidade perante uma ordem aonde existe algo muito maior do que eu e que mesmo que eu não concorde, eu preciso respeitar. E que respeitar não é concordar. Né? Aí entra de novo a teoria da constelação. Né? Numa coisa simples que são normas e regras que a gente tem que cumprir, que a gente tem que fazer. E se adaptar, reinventar, recriar nessa situação para que a nossa vida também continue a fluir. Porque não adianta nada a gente parar também, estagnar, colocar uma pedra e a coisa vai explodir.
Eu tenho que fazer com que minha vida flua. Pode ser que ela não esteja fluindo com a tenacidade, com a fluidez de antes, que eu estou tendo que me recriar, mas que eu estou prestando atenção nesse fluxo e prestando atenção nas oportunidades que estão aparecendo na minha vida. Porque toda crise traz muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Só que para isso a gente tem que ter olhos para ver, né? Ser sentido para sentir e sensibilidade para poder aflorar na nossa alma essa possibilidade de conexão com essas oportunidades e fazer que essas oportunidades virem realidade. Eu acho que para isso exige sensibilidade de cada um. E que tem oportunidade para todo mundo, né? Para todo mundo tem oportunidade. Isso. Respeito, aceitação, autorresponsabilidade e autocuidado, Isso. né? Eu acho que, porque aí você está fazendo a sua parte, você está agindo conforme deve agir, você está cuidando de você, está respeitando o movimento todo e está aceitando e o que tiver que ser, vai ser. E a gente está na postura correta para passar por isso, né? Uhum. Com certeza. Todos nós temos, tem aquela frase que fala, né? Que Deus dá a cruz, mas dá a forma e as ferramentas de carregar, né? Então é a mesma coisa. Ou então que... Estou tentando lembrar uma frase aqui que fala que ninguém coloca no burro uma carga mais pesada do que ele dá conta de carregar. Então, assim, na realidade, você vê, são frases diferentes, mas que chegam no mesmo lugar, né? Chegam no mesmo lugar. Todo mundo tem condições de passar por isso aí. Agora, tem pessoas que insistem em permanecer cegas, insistem em permanecer de olhos fechados e ficam de olhos fechados reclamando da vida. Eu acho que a gente tem que abrir. E abrir cada vez mais. Não só os olhos, que abrir os olhos é muito pouco. Eu tenho que abrir, né, os olhos, a minha alma, né, a minha sensibilidade, a minha intuição, a minha capacidade criativa. Eu tenho que abrir. O processo é de dentro para fora, cada vez mais. Para que as coisas fluam com tranquilidade e naturalidade. Sim. E eu fiz na minha mente aqui, né, assim, é uma escolha, né? Ou eu fico olhando para minha criança lá com medo e faço essa escolha de ficar nessa postura, ou eu olho, faço o movimento de olhar para minha criança com carinho, para eu olhar como adulto, e aí lá atrás que você disse, né, eu preciso estar feliz para eu ativar a minha criatividade, então é uma escolha. Ou eu escolho ficar no vitimismo, ou eu escolho ser um adulto, e aí poder, então, ativar até a minha criatividade. Aí eu chego naquilo que você falou no começo também, de recriar, reinventar. Porque para isso chegar aqui, eu preciso antes ter feito esse movimento dessa escolha de como eu vou agir com a minha criança. Isso. E eu tô vendo aí que tá entrando muita gente até que já fez curso lá comigo aqui em Belo Horizonte, fez curso aí no Rio. E lembrando sempre, gente, que essa pandemia, ela veio trazer muito pra gente uma grande possibilidade da gente entrar no lugar de vítima. Então, a gente tem que ficar muito atento que nós não somos vítimas e que a gente pode encarar tudo isso olhando para tudo de uma forma adulta, sem entrar no triângulo dramático, né? Porque se eu entrar como vítima e a coronavírus como o algoz, né? Como aquilo que veio para me punir, para me tolir, para me tirar o dinheiro, para me tirar o sustento, para me deixar dentro de casa, eu vou ficar nesse triângulo dramático a vida inteira e isso aí que vai trazer uma pandemia na minha vida mesmo. O vírus vai embora e a minha vida vai continuar na pandemia. Aí eu não vou ter desculpa mais de ser o vírus, que já vai ter a cura, sei lá o quê, a vacina, né? E não é. É verdade. A pandemia coletiva vai embora e vai ficar a pandemia individual, né? Com certeza. Então vamos sintonizar aqui, lembrar do triângulo dramático, que eu preciso sair. Como é a forma de sair desse triângulo dramático? Parando de jogar. Não insista em permanecer no papel de vítima. Saia. E quando que eu saio? Parando de jogar, virando adulto, negociando com as pessoas. Inclusive até uma coisa prática, né? Se bobear, ou se não tiver dinheiro para poder pagar uma conta, vai lá, negocia, conversa. Negocia uma coisa, negocia outra, né? Negociar.
Aí vai entrar a criatividade, negociar em todos os sentidos, negociar com a minha, meu ser interno, com a minha pessoa, o que, que eu dou conta, o que, que eu não dou conta, o que eu quero, o que, que eu não quero. Como que vai ser a minha vida? Será que minha vida vai voltar ao normal depois que essa pandemia for embora? Será que eu vou ficar louca igual eu ficava trabalhando o dia inteiro? É, Dani? De 8 às 10 da noite? Eu gostando tanto da minha casa, né? Sabia que eu gostava, quer dizer, eu já sabia que eu gostava demais da minha casa, mas, assim, amor, cuidar da minha casa, estar na minha casa, né? As coisas simples do dia a dia, como que é gostoso, é ótimo, amo trabalhar. Mas estou dizendo assim, o tanto que eu estou tendo a oportunidade de viver coisas que eu já sabia que eu gostava, mas que eu não me permitia tanto, né? Porque a rotina e a loucura era uma outra pandemia que a gente vivia, mas que a gente vivia também numa cegueira, concorda? Sim, Eu estou totalmente. muito, eu tô muito louca. Não, você está certíssima. E eu acho que o depois daqui vai ter que ser o equilíbrio, né? Entre esse movimento com a Sim. casa que você descobriu que é tão maravilhoso, que vai, tenho certeza, vai se tornar necessidade para você, e o equilíbrio com o amor que você tem pela profissão, que eu também passo por isso totalmente, né? É, eu sei. Aham. É uma coisa que a gente vê muito, né? O amor que tanto eu quanto você temos pela profissão, uma coisa assim que a gente exala, né? Que pra gente trabalhar é uma coisa que flui com amor pra gente. É uma coisa que independe do cansaço, é uma coisa que a gente gosta do que a gente faz. Mas tem outras coisas importantes também, né? Eu acho que isso tudo veio para mostrar isso pra gente, que a gente tem que ter um equilíbrio. Porque senão a gente entra também numa situação onde esse equilíbrio, até na própria profissão, ele fica desequilibrado. A gente tem que trazer, tem que voltar para a gente, trazer um equilíbrio, né? Que a gente fala tanta teoria tão linda, maravilhosa, mas e na prática? Aonde está esse equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, acho que isso é muito importante. Com certeza. Muito bom, Tati. Mais uma vez, uma delícia nosso papo, sempre muito, muito agregador, sempre muito gostoso conversar com você. Sou muito grata por você ser professora de constelação aqui do Espaço Aroma de Flor. Eu espero que o pessoal Isso. tenha gostado, que utilizem todas essas dicas, essas orientações para passar por esse momento da melhor forma possível, que esse é o nosso intuito aqui, trazer a visão de cada um dos meus parceiros, professores e amigos, porque eu falo que os professores, os parceiros vão virando amigos, né? Então, a gente acaba tendo um Sim. relacionamento muito além do profissional, né? Então, Uhum. que as pessoas possam aproveitar isso. Te agradeço infinitamente por mais Eu que essa troca. agradeço. Uhum. E aí eu E queria deixar com só um recadinho. Se as pessoas quiserem saber um pouquinho mais de constelação também, tanto no Instagram quanto no Facebook, eu estou sempre colocando frases, textos, né? Lá na própria Aroma de Flor também você coloca de vez em quando. Então, para quem quiser me seguir, né? Lá no meu profissional no Instagram, que é tatianaguimarães.ciranda, ou também no Facebook também. Porque aí eu estou sempre colocando coisas dentro dessa questão da constelação familiar, tá? E eu isso. que A agradeço, viu, Tatiana, Dani, a oportunidade. Quando você me chamou para poder fazer essa live, eu vou falar com você, meu coração disparou. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta de variar, né? Porque você me conhece, né? Não podia, né? Meu coração fica assim. Mas muito obrigada, porque, querendo ou não, é um momento que a gente fala, mas que a gente passa para poder pensar e refletir. Eu acho que é uma grande oportunidade que você me deu também para poder externalizar aquilo que a gente vem remoendo aqui, mas a gente para uma hora e tem que sintetizar e colocar para fora aquilo que a gente já está processando aqui internamente. Eu acho que isso é muito rico, muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Viu? que bom. E quem quiser também, você faz atendimento, né? Tati atende em Belo Horizonte. Quando vem ao Rio, Sim, atende aqui no Espaço Aroma de Flor. Tatiana também dá vários cursos, né, em Belo Horizonte, tem as informações lá na página dela, e aqui no Rio também. O próximo que a gente tem sim. marcado é junho, né? Que está marcado. Eu espero que Isso. até lá tudo certo para você estar aqui, que ela vai dar uma formação de. São 2 dias de recursos terapêuticos para terapeutas, e depois de Só para psicólogos, né? no Não, quer dizer, terapeutas, não, que é o AI não. É, o formação. AI de recursos terapêuticos é aberto. Isso, isso. Isso. Uhum. Para qualquer pessoa que queira aprender dicas dinâmicas, né? Recursos, Pra né? ajudar. Isso, Isso, para isso. reflexão, para trabalhar no seu dia. Na realidade, o recurso terapêutico que eu dou em Nupi são ferramentas para qualquer pessoa que trabalhe com outras pessoas, né, que sejam facilitadoras de qualquer tipo de abordagem, de qualquer coisa terapêutica. Então, são ferramentas que vão auxiliar
o terapeuta, independente da profissão dele, né, da terapia que ele trabalha, vai intermediar o terapeuta e o cliente. Então, acho que essas ferramentas ajudam muito nesse processo. E aí nós vamos fazer direto, né? Aí já vai logo lançar também aí, né? Constelação para ficar direto, né, Dani? Se Deus quiser, até Então, lá vai dar tudo normalizado. Não vai ter a pandemia externa nem interna, se Deus quiser, né? E aí, no primeiro final de semana de junho, Tati está aqui dando esse curso de recurso terapêutico para terapeutas. E aí, logo na segunda à quinta, já tem o módulo básico de constelação. Então, eu acredito que até lá já vai estar normalizado Se e a Deus gente vai quiser. ver pessoalmente, né? E aí vamos lembrar só da questão da teoria do centésimo macaco, né? Que quando várias pessoas começarem a pensar nisso, quanto mais pessoas começarem a abrir essa consciência, mais rápido tem a transformação de uma forma geral, né? Então, assim, para quem já, né, a gente já trabalhou com essa questão, vai entender o que eu estou falando, essa questão da ampliação aí, de todo mundo estar numa mesma frequência para que a coisa se expanda e a coisa resolva. Não vamos deixar só nas mãos dos hospitais, nas mãos das pessoas que estão na frente, né, dos médicos, que são importantíssimos. O que seria de nós se não fossem eles? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Né? Cada um tem condições de fazer a sua parte para a gente poder passar por isso o mais rápido possível. Mas vai depender da gente. Não depende só deles, depende da gente também, né? Com certeza. Isso mesmo. Então, para quem chegou agora, a live fica gravada, vai ficar 24 horas no Instagram e depois a gente coloca no Facebook e no YouTube do Aroma de Flor, marca a Tati lá, então quem quiser ver na página dela também pode. E Tatiana Guimarães Ciranda. Ciranda é o Instagram da Tatiana e ela está sempre colocando conteúdos lá de constelação, divulgando os trabalhos dela. Quem quiser. Então é isso. Muito obrigada por todo mundo também que participou, muita participação, uma audiência muito boa. Agradeço muito vocês, estou tendo muitos feedbacks legais, estou ficando feliz que surgiu essa situação. Falei, do limão, vamos fazer uma limonada. E essa limonada está sendo muito gostosa, graças a Deus. Sim. E é isso. Então amanhã eu estou de volta, tá bom? Ok. Uhum. Muito obrigada, viu, Dani? Também te Obrigada. agradeço, minha querida. Beijo Tchau. grande. Tchau.